Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês a abertura de uma nova playlist que vai compor aqui o canal Mente Aberta, certo? E o título dessa playlist será Esquizoanálise, que inclusive foi uma temática pedida há um tempo por um seguidor meu, numa brincadeira que eu fiz de perguntas e respostas no story do meu Instagram. Então, daí ele sugeriu que eu trouxesse aqui para o canal essa temática. Isso já faz um tempo já, mas agora eu pude ter a oportunidade de me debruçar sobre essa temática para daí então explaná-la aqui no canal Mente Aberta, tá bom? Então vejam, a esquizoanálise ela foi desenvolvida por Deleuze e Guattari, né, em seus livros O Anti-Édipo e Mil Platôs, e tanto o Anti-Édipo quanto o Mil Platôs, os dois têm aí como subtítulo Capitalismo e Esquizofrenia, certo? Então, o Anti-Édipo foi publicado aí em 1972. O Anti-Édipo trata de uma reação à psicanálise, sabe? Como o próprio nome da obra diz, são escritos que irão atuar como uma crítica ao inconsciente desenvolvido por Freud e atua também como uma crítica à interpretação de Freud no que diz respeito ao conceito do desejo, né? Porque Freud ele vai tratar o desejo como sendo aí uma falta. Então, o que é que acontece? Para entendermos a esquizoanálise de modo abrangente, tá? Faz-se necessário adentrarmos nas obras de Deleuze e Guattari, né? Para começo de conversa, quem são esses dois, né? Porque é importante a gente saber o básico dos autores, né? Para poder daí então entender entender as reais intenções em desenvolver determinadas obras, tá? Bom, Deleuze ele foi um filósofo francês e ele foi aí um grande amigo de Foucault, né? Então ele tinha, apesar de ser filósofo, mas ele adentrava aí pelas dimensões psicanalíticas, tá? E aí, junto com o Guattari, que também é filósofo francês, né? E além disso, o Guattari é psicanalista, daí os dois unem-se. Deleuze e Guattari, tá? Para daí então produzir uma grande quantidade de textos, de obras e enfim, sabe? Então vejam, o que é que eu vou fazer quanto a essa temática, certo? Irei trabalhar aqui nessa playlist as obras de Deleuze e Guattari por ordem, obedecendo aí uma ordem lógica, para que possamos ter a base para daí então entendermos a esquizoanálise, certo? Vai ser um percurso longo, vai ser um percurso gradativo, tá? E a primeira obra, tratando-se da esquizoanálise, em que nas entrelinhas encontraremos uma construção da esquizoanálise, é o Anti-Édipo, que vai ser a primeira obra que eu irei esmiuçar, né? O Anti-Édipo, que foi aí escrito em 1972. E o que é que acontece? A gente precisa contextualizar, sabe? A gente precisa da base para entender essa construção que foi feita aí por Deleuze e Guattari. Então, o primeiro capítulo da obra de título O Anti-Édipo, o primeiro capítulo vai ter aí como título As Máquinas Desejantes. E aí, os autores começam dizendo o seguinte, se atenham ao título desse capítulo, tá? As Máquinas Desejantes. Em seguida, os autores começam dizendo o seguinte, isso funciona por toda parte, umas vezes sem parar, outras descontinuamente. Isto respira, isto aquece, isto come, isto caga, isto fode. Eles usam exatamente esses termos, tá? Eu não estou assim deturpando os termos, nem estou fazendo uso dos termos de modo pejorativo. Eles de fato
elencam esses termos na sua obra, certo? Eles vão dizer, né? Isto funciona por toda parte, umas vezes sem parar, outras descontinuamente. Isto respira, isto aquece, isto come, isto caga, isto fode. Aí eles vão dizer, máquinas de máquinas, com suas ligações e conexões. Eles vão dizer que tudo é máquina. Vão dizer que por todos os lados há máquinas, máquinas produtoras ou desejantes, mas tudo trata-se de máquinas. Máquinas esquizofrênicas, tá? E aí Deleuze vai dizer que tudo é produção. Para ele, tudo é produção. E é tudo máquina. E quando ele diz que tudo é máquina, ele não está querendo dizer que tudo é a mesma coisa, sabe? Ele está querendo dizer que tudo possui o mesmo sentido, né? Produzir, desejar. Mas são máquinas aí que funcionam de modos distintos. Para ele, o nosso organismo, o nosso corpo é uma máquina dentro de uma máquina social, sabe? E tudo aquilo que compõe o nosso organismo é uma máquina dentro de uma máquina, sabe? É tipo assim, as células que compõem o nosso organismo são máquinas. A boca é uma máquina de comer, de falar, né? Os dentes é uma máquina dentro de outra máquina que é a boca. E aí os dentes é uma máquina de morder. E por aí vai. Tudo é máquina. E se tudo é máquina, tudo produz. E se tudo produz, temos aí uma produção de uma produção, sabe? Ou seja, tudo sempre em movimento. Somos frutos dessa produção desenfreada. É isso que Deleuze e Guattari vai dizer. E aí, o que é que eles vão dizer? Vão dizer que o inconsciente funciona como uma máquina, tá? Para Deleuze e Guattari, o inconsciente funciona como uma máquina. Produz e produz e produz e não para de produzir, né? E nós, enquanto máquinas desejantes, somos aí organizados dentro de uma máquina social, né? E sendo aí organizados dentro de uma máquina social que produz e produz e produz produtos, o nosso consciente, como sendo uma máquina de produzir, vai produzir desejos, né? E aí, o que Deleuze vai dizer é que os nossos desejos são aí esmagados pelo Édipo e suas interpretações, né? É a primeira crítica que ele vai fazer à psicanálise. A primeira crítica que ele faz à psicanálise é justamente isto. O desejo, ele não quer ser interpretado. Deleuze e Guattari vai dizer isso. O desejo não quer ser interpretado. O desejo, ele quer ser expandido. Ele quer ser propagado, ele quer ser estendido, né? E aí eles vão dizer que enquanto a psicanálise fica aí se atendo ao complexo de Édipo, né? Porque o complexo de Édipo mostra os nossos desejos de infância, né? Os nossos primeiros desejos. Deleuze, ele vai dizer que enquanto a psicanálise se atém a isso, os nossos desejos atuais estão aí gritando para serem propagados, expandidos, né? E não interpretados, sabe? Deleuze traz que os desejos atuais estão gritando para ser expandidos e não interpretados. Os desejos estão ali querendo ser criados e não interpretados. Porque ele diz que somos máquinas desejantes, movidas por um inconsciente bastante produtivo. E a primeira tarefa positiva da esquizoanálise, essa obra vai trazer, Deleuze e Guattari vai trazer, que é justamente a primeira tarefa positiva
é justamente descobrir suas próprias máquinas desejantes, sabe? E aí quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que isso aí é uma questão de interpretar, ou seja, descobrir suas próprias máquinas desejantes não é uma questão de interpretar o desejo, mas sim de experimentar aquilo que o desejo anseia, né? Para a psicanálise, o desejo é uma questão de falta, né? Algo me falta e por isso sou desejante. Então, o desejo vai ser tipo uma defasagem. O desejo é o desejo de um objeto perdido para sempre, sabe? Perdido lá no complexo de Édipo, certo? Então, Deleuze e Guattari vai reinventar o desejo, né? Para eles, o desejo não está ligado a uma falta, mas à produção, sabe? Então, eles vão dizer que não se deseja porque falta, se deseja porque isso é causalidade humana, faz parte da vida humana. E por isso produzimos, né? Suprimos um desejo aqui, satisfazemos um desejo ali, e daí logo esse desejo é sanado, daí então produzimos mais e mais desejos. E aí a psicanálise vai dizer que isso se dá porque somos sujeitos da falta. E Deleuze e Guattari vai dizer que isso se dá porque é causalidade humana, é causa humana, certo? É causa humana, inconsciente e desejo, na teoria de Deleuze e Guattari, faz parte do universo das máquinas desejantes. O inconsciente, eles vão dizer, nada terá que ver com o complexo de Édipo, e o desejo nada terá a ver com a falta. A psicanálise vai enquadrar o desejo, a triangulação familiar, né? Isso lá na dimensão do complexo de Édipo, e aí Deleuze e Guattari vai dizer que o desejo existe por ele mesmo. Ele existe por ele mesmo. Não se remete a nenhuma lei, sabe? Não se remete a nenhuma instância. O inconsciente não vai depender de coisa alguma para existir. Ele vai dizer, o inconsciente não vai depender lá do complexo de Édipo, não vai depender de lei, não vai depender de instância. Ele vai existir porque vai existir. Existe por ele mesmo, sabe? Então, nesse inconsciente, nele, há máquinas que produzem e simplesmente produzem desejos. Então, o inconsciente, segundo os autores, não tem que ser interpretado em relação, digamos, a restrita sexualidade. Não tem que ser interpretado em relação restrita ao sexual, fechado ali num triângulo familiar que constitui o complexo de Édipo. Para eles, o que está por trás do inconsciente não é o complexo de Édipo, e sim máquinas que rosnam, sabe? Então, o Anti-Édipo, essa obra de Deleuze e Guattari, apresenta o conceito de desejo no entrelaçamento com a própria produção da realidade. E é por isso que só pode ser entendido a partir dessa exterioridade que se faz presente nos acontecimentos atuais da sociedade. Na medida que a sociedade acontece, né, eu produzo desejos. O meu inconsciente produz desejos. Um exemplo, o avanço aí do iPhone, o avanço da tecnologia. Surge então o iPhone 30 e eu desejo. O que produz esse desejo é esse acontecimento social, sabe? O iPhone 30 foi lançado e eu simplesmente quero porque vivo no mundo capitalista. Eu o desejo porque vivo no mundo consumista. Eu desejo porque eu quero ostentar, né? Eu desejo porque eu vivo em um mundo que é uma máquina produtora e eu sou uma outra máquina produtora de desejos. Então, o que eu desejo é aquilo que essa
outra máquina produtora que é o mundo produz, sabe? Então, a partir do momento que há uma produção de desejo pela produção do mundo, né? E obtenho isso que o mundo produziu, que a sociedade capitalista produziu, então daí eu estou produzindo a minha própria realidade. E a minha realidade é que eu tenho condições de ter um iPhone 30, né? E mesmo que eu não tivesse condições de ter um iPhone 30, isso é um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo aqui que eu tenho condições de ter um iPhone 30, tá? Então vejam, mesmo que eu não tivesse condições de ter um iPhone 30, estaria do mesmo jeito produzindo a minha realidade, que é a de que eu sou pobre e eu não posso ter um iPhone 30, mas eu desejo, né? Então percebe que tudo é máquina da máquina que produz e produz, sabe? E aí a gente vive nessa de produzir e consumir o produzido. Aquilo que foi produzido por uma outra máquina, que é o mundo que produz produtos, é consumido por nós que somos outras máquinas produtoras de desejos e enfim. E esse produto é consumido por nós, máquinas, sabe? Bom, então é isso, gente. Eis aí as primeiras explanações acerca das ideias de Deleuze e Guattari. Gente, isso aqui são ideias de Deleuze e Guattari, são críticas de Deleuze e Guattari à psicanálise, né? Ao desejo pelo viés da psicanálise, ao complexo de Édipo pelo viés da psicanálise, tá bom? Não são críticas minhas, não são ideias minhas, certo? Porque muita gente pode assistir e por saber que eu sou da abordagem psicanalítica na minha formação, né, pode daí então ter uma interpretação equivocada. Nossa, ela é da psicanálise e está fazendo essa crítica à psicanálise. Tipo, eu estou elucidando aqui ideias de autores, né, que são psicanalistas até então, mas que vai contra as ideias da psicanálise tradicional, da psicanálise aí criada, né, construída por Freud, tá bom? Bom, então é isso. Na tela final vai aparecer aí para você o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Quem tiver interesse em conhecer o meu canal secundário, acessa lá, dá uma olhada lá, se tu achar interessante, se inscreve lá também, tá bom? Então é isso, aqui embaixo no campo de descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail, mas você encontra também as minhas redes sociais, certo? Que daí então você pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos, as atualizações dos meus projetos aqui na internet. Você encontra também o meu novo projeto, que é o blog do Caos ao Nirvana. Então, se você tiver interesse em conhecer a proposta desse projeto, entra lá no blog, tá bom? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.